Amém, queridos? Quantos creem na bondade do Senhor? Quantos acreditam na bondade do Senhor? Vocês acreditam na bondade do Senhor? Ela é tão poderosa, ela é tão fiel, ela é tão magnânima, que nós precisamos sempre entendê-la, porque a misericórdia, a bondade do Senhor, ela é real. Eu estou muito feliz essa noite de poder vê-los aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Eu quero muito que você se alegre comigo hoje adorando ao Senhor. Afinal de contas, nós saímos de casa para adorá-lo. Nós saímos de casa para glorificá-lo, exaltá-lo. Sabe, nossas canções precisam expressar alegria, irmãos. Nossas canções precisam expressar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Porque eu estava pensando nisso hoje, quantas vezes o Senhor tem sido fiel. Na verdade, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Mesmo que sejamos infiéis, a maravilhosa fidelidade de Deus nos alcança, nos abençoa. Abençoa com saúde, abençoa com vida, abençoa com comida, abençoa com cama, abençoa com roupa, abençoa com uma série de fatores e coisas que nos leva a dizer: obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela sua... E aí nós saímos de casa depois de uma semana talvez atribulada, uma semana cheia de lutas. E aí a gente se prepara no domingo à tarde para ir para a casa do Senhor. E quando nós chegamos na casa do Senhor, a nossa alma, o nosso espírito tem que se alegrar no Senhor. Nós não podemos transformar nesse momento um ambiente de velório, mas um ambiente de glória, de graça, de aleluia, de louvores, exaltar o nome do Senhor. Porque talvez você passou uma semana toda, talvez você tenha chorado no banheiro, talvez chorado em cima da cama, talvez você tenha dito assim: caramba, tá tão difícil. Mas o Senhor te deu força, o Senhor te sustentou, o Senhor te garantiu a vitória. Sabe, por isso nós separamos um dia da semana para adorá-lo. Nós não separamos esse dia porque nós temos uma obrigação de ir à igreja dominicalmente, não. Nós não temos, porque o culto não é para você, o culto é para Ele. E quando nós saímos de casa para prestar um culto a Ele, eu sei que muitos de nós saímos com muitas dificuldades, mas quando chegamos aqui, se nós derramarmos na presença dEle, se glorificarmos a presença dEle, se exaltarmos a presença dEle, irmãos, é como um celular que foi colocado, o cabo e foi colocado na tomada. A energia e a sinergia do Espírito Santo nos envolve. Ele vai nos enchendo, Ele vai nos dando alegria, Ele vai nos dando esperança. Por isso você veio aqui, porque há esperança. Há um Senhor que cuida de nós, há um Senhor que cuida da minha casa, da minha vida, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus parentes. Há um Senhor que cuida. E Ele cuida, e quando Ele cuida, ninguém pode tocar. Quando Ele cuida, ninguém pode tirar, porque Ele coloca. E por isso nós lemos no Salmo 91, que aquele que descansa à sombra do Onipotente, nós somos esses que descansam na sombra do Onipotente. Eu quero declarar isso na sua vida hoje. Nos tempos de guerra, nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nos tempos de luta, estamos debaixo da sombra do Onipotente. E nela nós estamos protegidos. Nela estamos guardados. E poderão se levantar quantos quiserem à nossa direita e à nossa esquerda. Nós não seremos atingidos, porque Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem e nos protegerem. Sabe, é isso que nós viemos fazer aqui. Por isso eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Ele. E que essa palma fosse acompanhada de glória, de aleluia, de uivos, de gritos, de libertação. Que você desse glória a Ele.
Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um tempo muito precioso nesta casa. Deus veio confirmar sua presença entre nós. Deus não visita esta casa, eu quero te dizer isso, porque Deus habita nesta casa. Quando uma visita vai na sua casa, você se alegra pela presença dela, mas depois você se entristece porque ela foi embora. Então a visita, ela sempre vai embora, mas quem habita permanece. E Deus habita no meio da nossa igreja, Deus habita no meio da sua casa, Deus habita, Deus não nos visita, Deus não nos visita, Deus habita. E aí há dias que Ele manifesta seu poder de uma forma muito real, palpável, como foi ontem. Nós recebemos uma palavra de Deus muito forte ontem. E eu queria dizer a você que quando Deus fala, nós precisamos obedecer. E às vezes obedecer dói, e se não doer, não é obediência. Eu não sei se você já passou por isso, em obedecer uma coisa que você não queria, mas era necessário para que você tivesse até mesmo respaldo para agir posteriormente àquele momento. Deus está falando conosco essa noite. Então aprenda a obedecer, mesmo quando parece que não tem nada a ver com o que você está fazendo ou vivendo. Porque diz a palavra que melhor é obedecer do que... E eu não estou disposto a sacrificar nada mais na minha vida. Eu estou querendo só obedecer. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 11. Eu vou te falar uma coisa e você vai entender porque hoje nós celebramos algo diferente. Eu pedi para que as nossas auxiliares, não voluntárias, auxiliares, atendessem o pedido que eu fiz de arrumar essa mesa nas pressas. Porque até o último minuto eu estava dizendo para Deus, não quero fazer. Aí quando eu cheguei aqui na frente da igreja, o Ariel desceu e o Senhor disse, faça o que eu quero que você faça. Obedeça, Marcelo. Não seja bobo, porque só vai perder você. E aí eu saí, fui ao supermercado, voltei, cheguei. As irmãs correram e elas foram fazendo as coisas. Mas eu dou muito glória a Deus por essas irmãs que são tão malucas quanto eu. Elas entendem e elas vão atrás. Eu só disse ali na porta, se vira. E elas se viraram. E eu gosto disso. Mas ontem Deus nos trouxe uma palavra aqui. Alguns de nós que estamos aqui hoje, ouvimos essa palavra muito fortemente. E o ministro que aqui estava ontem liberou palavras proféticas poderosas. Ele liberou palavras de cura, de libertação. Mas teve uma palavra que ele liberou, que veio de encontro ao meu coração, e eu guardei esta palavra no meu coração, para justamente dizer que eu estou debaixo da obediência de Deus. Ontem foi nos liberado que esta casa tem pão, e esta casa tem água. Essa casa tem pão e essa casa tem água. E eu fiquei pensando sobre esta palavra, e eu estou com essa palavra no meu coração. Inclusive ontem, posteriormente essa palavra liberada, eu falei um pouco sobre o que eu ouvi ontem. E eu quero dizer que esta palavra não é para mim, essa palavra é para a igreja. Essa igreja recebe esta palavra e ela precisa receber esta palavra. Porque ela precisa. Porque está chegando dias e que a igreja fiel possuirá um celeiro cheio de palavras de Deus. Uma igreja que terá alimento para aqueles que precisam.
Eu não tenho dúvida nenhuma que nós já estamos no início do terceiro dia. Para os proféticos e para os apologéticos, sabemos que as primeiras horas do terceiro dia anunciam a vinda do Messias. E o Messias está vindo sobre a terra. Queria que ele viesse hoje, que ele viesse agora. É o meu desejo, é a minha oração. Mas se ele não vier ainda, eu tenho que me preparar para os últimos dias. Porque nos últimos dias, a igreja do Senhor, a fiel igreja do Senhor, ela será uma igreja farta de pão e de água. Será uma igreja que terá fidelidade à palavra, terá fidelidade aos preceitos da palavra. Uma igreja bíblica. Não sei se você é como eu gosto muito de olhar ao que as pessoas estão dizendo hoje dentro da igreja. Talvez eu nunca tenha visto a igreja do Senhor falando tanta bobagem como nos dias de hoje. Igreja perdida, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe quem ela é, ela não tem uma identidade, ela não tem uma direção, ela não tem um decreto, ela não tem algo que a defina, porque qualquer coisa está sendo falado, e quando se fala qualquer coisa é perigoso. A igreja precisa viver o seu credo apostólico, e o credo apostólico para mim é parte daquilo que essa igreja já faz. Essa igreja é bíblica, essa igreja que você frequenta, ela é uma igreja baseada na palavra. Você não vê aqui algumas coisas que você veria por aí. Talvez muitos até me critiquem porque, poderíamos estar fazendo coisas que os outros fazem. Não, eu não quero fazer o que os outros fazem, eu quero fazer o que a Bíblia manda eu fazer. Eu quero fazer o que Deus manda eu fazer. Por isso talvez muitos às vezes perguntam, mas por que o apóstolo não faz isso ou não faz aquilo outro? Porque tem hora para tudo, e eu sinto que está chegando a hora de algo muito grande acontecer em nós e através de nós. Eu sinto que há um tempo como se a oliveira estivesse gerando flores, e essas flores já estivessem exalando o cheiro da oliveira, do fruto da oliveira. Estou dizendo a você que eu sinto realmente de Deus que nós estamos entrando em um patamar de maturidade. Mas isso não é para todos, porque nem todos querem isso. Muitos precisam se preparar para isso. E hoje eu quero preparar algo para isso. Eu disse para Deus que eu não quero, como Davi, eu não quero ir a uma eira e pegar as coisas prontas. Eu quero ir a uma eira e dar aquilo que eu quero dar, que me custe alguma coisa. Porque somente quando alguma coisa me custa, eu dou valor àquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu der coisas a Deus que não me custa nada, eu vou banalizar a presença dEle. E eu não quero banalizar a presença do Senhor nesta casa. Porque afinal de contas, essa casa é uma casa apostólica, isso não é um slogan. Isso é uma vivência real nesse lugar. Nós não somos apostólicos porque temos um apóstolo que nos cobre. Nós somos apostólicos porque Jesus é o primeiro apóstolo. Hebreus diz isso. Hebreus diz que Jesus é o primeiro apóstolo, e debaixo das marcas do poder e da unção de Jesus nós caminharemos nos próximos dias, meses e anos. E para isso essa casa está preparada. E o preparo desta casa, irmãos, é um preparo que consiste em muitas coisas. Mas entre essas coisas, essa casa precisa estar preparada com os seus celeiros prontos para alimentar os que virão. Porque virão as pessoas que estão precisando. Eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Pessoas virão. E como elas virão famintas. Elas virão sedentas. Somente quem tiver pão saberá o que vai fazer. Se você já viu o filme chamado O Livro de Eli, se você nunca viu, eu peço que você o veja. Existe um homem que está procurando um livro.
Esse livro é o livro mais importante para ele. Ele manda pessoas matar por esse livro. Ele manda pessoas destruírem outras para acharem esse livro, porque esse livro de repente sumiu num mundo que apocalíptico, pós-apocalíptico. Um mundo onde as pessoas estão comendo umas às outras, canibalismo está nesse mundo. Um sol escaldante, algo terrível. Mas um homem procura um livro, e esse livro é muito importante. Então ele manda as pessoas fazerem atrocidades por causa deste livro. E por que ele queria este livro? E ele vai dizer muito real neste filme, que quando este livro for encontrado, e quem tiver esse livro, terá o poder da verdade, terá o poder de conduzir outras pessoas. Porque este livro, ele diz que este livro é muito mais poderoso do que qualquer outro livro na face da terra. E sabe qual era esse livro para este homem? A Bíblia Sagrada. Ele não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele não queria a Bíblia para ler. Ele queria a Bíblia para manipular. Ele queria a Bíblia para mandar nas pessoas, para fazer da Bíblia uma ferramenta de manipulação. E o mais importante é que ele tinha total razão no que ele estava falando. Porque tem muita gente usando a Bíblia hoje para manipular as pessoas. Tem muita gente usando a Bíblia hoje para escravizar as pessoas. Tem muita gente hoje usando a Bíblia para se enriquecer. Tem muita gente usando a Bíblia erradamente. E eu não quero em nenhum momento que nós sejamos acusados pelo Senhor e pelo Espírito Santo de manipular as pessoas, de escravizar as pessoas. Primeiro porque a palavra de Deus não escraviza como nós imaginamos que ela escraviza. Ela liberta. A palavra de Deus é liberdade. A palavra de Deus é liberdade de pensamento. A palavra de Deus é liberdade de esclarecimento. Se você não a ouve, tudo bem, problema é seu. Mas o profeta Isaías vai dizer: se você ouvir, se você obedecer, você comerá o melhor desta terra. Uma palavra que veio da Bíblia Sagrada. Assim como ela tem 8.000 promessas para a sua vida, ela pode ser realmente a ferramenta que te abençoa ou que te amaldiçoa. A escolha vai ser sempre sua, porque a Bíblia te dá livre-arbítrio. A palavra de Deus dá livre-arbítrio. Por causa do seu livre-arbítrio é que você faz as escolhas. Se certas ou erradas, Deus não vai se intrometer nisso, porque é você que faz as escolhas. O grande desafio hoje é você fazer as escolhas certas baseadas na Bíblia. E as escolhas certas te exigirão muita coisa. Por isso eu disse no início, se você obedece, e a obediência traz consigo às vezes dores, mas eu prefiro obedecer, porque a obediência quebra o jugo que está sobre meus ombros. Quebra o peso de uma vida maltratada, uma vida maldita. A obediência quebra uma série de fatores que me aprisionam. E eu não quero mais andar preso de cabeça baixa, porque eu sou livre em Cristo. E por ser livre em Cristo, eu sei que a obedecer, muitas das vezes vai exigir de mim que eu deixe coisas no meio do caminho, que eu faça coisas que eu não quero fazer, que eu chore fazendo alguma coisa, que eu esteja rindo fazendo alguma coisa, mas isso é obediência. O problema é que nós somos muito teimosos, porque uma coisa que o diabo conseguiu colocar no coração do homem foi teimosia. E toda vez que você é teimoso, você não alcança êxito. Existe uma diferença entre persistência e teimosia. Nós estamos chamando teimosia de persistência, e às vezes não é persistência, é teimosia. Mas a teimosia, irmãos, ela não nos faz avançar, ela nos faz retroceder. E não nos faz prosperar, crescer, desenvolver, habilitar. Eu quero dizer isso para você hoje. Deus quer levar você a novos níveis.
Deus quer levar você a um estilo de vida, a uma vida saudável, a uma qualidade de vida nesta terra. Mas para isso você precisa aprender a ter obediência. É duro, não é? Mas é o que eu tenho que falar para você hoje. A obediência não é uma ferramenta de maldição. A obediência é uma ferramenta de bênção. Você pode ler em todos os textos bíblicos. Se ouvir e obedecer, se guardar, se você fizer tudo o que você precisa fazer como obediência, ninguém irá parar você. Ninguém irá deter você. Perceba que algumas vezes você está parando, está neutralizado, está morrendo, porque você já foi desobediente, e algumas desobediências na nossa vida criaram eco. Talvez lá de trás você esteja vivendo hoje dificuldades da sua desobediência. Por isso essa é uma noite de quebrar a maldição da desobediência e entrar e sermos batizados pela obediência de Deus. Termos obediência para encarar determinadas situações e resolvê-las. Obediência para pedir perdão, obediência para dizer: eu estou errado. Porque você precisa reconhecer que você está errado. Porque às vezes as pessoas dizem para você que você está errado e você brutamente diz: não se meta na minha vida. Às vezes você diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E você está certo, a vida é sua. Ninguém poderá em nenhum momento fazer alguma coisa pela sua vida, porque a vida é sua. Mas como é que você está se lidando com a sua vida? Como é que você está andando com a sua vida? A sua vida tem resplandecido a glória de Deus? Irmãos, vamos ser sinceros. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e a nossa vida está tão difícil, tão ruim, que nem parece que nós servimos um Deus vivo. Nem parece que nós temos um Deus que nos diz que é bom. E não é porque Ele não seja bom ou não seja maravilhoso. É porque nós amarramos as mãos de Deus na nossa vida quando nós desobedecemos a sua presença. Veja isso quando aconteceu lá no Gênesis, quando o Senhor tinha dado ao homem e à mulher. Você sabe bem a história. Tudo, coisas que nós nem imaginamos, Deus havia dado ao homem e à mulher. Mas Deus tinha dado uma ordem expressa. A ordem expressa era: você pode fazer tudo o que você quiser. Você tem 99% de liberdade para fazer tudo o que você quiser. Mas há 1% que você precisa obedecer. Há 1% que eu quero que você seja estratégico. Eu quero que você vai fazer tudo, mas você não pode comer de uma árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a mesma coisa que ele dissesse: coma, vá lá e coma. Porque às vezes, ao invés de obedecer Deus, nós estamos obedecendo um monte de gente que não tem nada a ver com Deus. A serpente chegou e disse a uma daquelas pessoas: você pode ser igual a ele. E essa pessoa se deixou levar. Cuidado com as palavras que você ouve. Mesmo dentro de um jardim, as palavras que você ouve podem ser exatamente aquilo que vai te destruir. Ela ouve, ela come, depois ela vai dividir com o seu companheiro, e aí a tragédia está feita. Alguém me perguntou: só porque comeram um fruto? Não foi o fruto, foi o ato.
Não foi o fruto. Porque fruto tinha um monte no jardim. Ninguém pode me dizer que estava com fome. Não estava com fome. Porque quando a gente é desobediente, a gente tem um monte de desculpa para dar. Sim ou não, irmãos? A gente tem desculpa para dizer, não é assim que eu penso, não é assim que eu quero, não é assim que eu faço. A gente tem o nosso achismo. Vamos parar de ter achismo e vamos ser obedientes. Vamos parar de achar que nós temos algum tipo de qualquer coisa e vamos ser obedientes. Porque é a obediência que vai te prosperar. Porque a desobediência vai te maltratar. Ela vai te maltratar como alguém que maltrata outro, sem pena. Por isso o rei Davi disse uma coisa impressionante. Ele disse assim, olha, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas eu prefiro cair na mão do Deus vivo do que na mão dos homens. Porque homens não têm pena. E quando eles são usados pelo diabo, não tem pena mesmo. Aí quando Deus vai chamar o homem e a mulher, eles dizem que estavam em pecado. Ok. Vocês estão em pecado? Quem disse para vocês que estão em pecado? Nós sabemos que estamos em pecado. Não foi a serpente que disse? Não foi Deus que disse? Foi eles com a consciência deles que perceberam a tragédia que acabara de viver. Se você não parar para pensar nas suas tragédias, eu não sei aonde você vai parar. Se você não parar para pensar na tua desobediência, eu não sei aonde você vai parar. Porque a desobediência não separou o amor de Deus por eles, mas eles tiveram que seguir a vida com as consequências da desobediência. Boa parte das desobediências de Adão e de Eva nos alcançou. Estamos vivendo dias difíceis, complicados, dias aonde as dores alcançam, aonde ter filhos dói a mais do que o normal, aonde o trabalho nos exige tanto por causa de uma desobediência. Desobediências custam caros, não só para os presentes, mas para aqueles que serão parte do futuro. Se você olha para Jacó e para Esaú, as bombas que estão caindo em Israel e no Irã não são nada mais, nada menos do que uma geopolítica gerada por causa da desobediência. Nós podemos olhar para os livros de histórias e procurar muitas informações e respostas, mas as respostas estão na Bíblia, porque um irmão trapaceou o outro, e isso trouxe maldição para dentro de casa. Abraão desobedeceu, querendo obedecer Sara. Havia uma promessa, e a promessa dizia: eu vou te fazer um pai de uma grande nação. Só que aí Sara quis dar uma ajudinha. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Ele é Deus. Ele precisa da tua obediência. Tua obediência. Sara quis ajudar e deu a Agar a Abrão. Gera Ismael, que vai se tornar o inimigo do seu próprio irmão, filho do mesmo pai. Os filhos do mesmo pai estão brigando por causa de desobediência.
Eu estou dizendo isso para você hoje, porque você precisa parar de ser desobediente e precisa entrar num novo nível. Porque esse peso que está sobre os seus ombros vai cair. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. Não é tão pesado esse fardo que nós estamos carregando às vezes, que parece que não dá nem força para respirar. Isso por causa da desobediência. Então, obedecemos. Vamos obedecer. Porque isso quebrará todo o jugo de nossas vidas. Como eu disse anteriormente, o texto do profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11. O profeta Amós passa agora por duas profecias. Uma do Antigo Testamento e outra para o Novo Testamento. No capítulo 8, no versículo 11, Amós diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, ou ouvir as palavras do Senhor. Agora a pergunta que provém disso: quem é que vai ter esse pão e essa água para dar? Eu quero declarar profeticamente e apostolicamente sobre os céus dessa casa: o centro cristão da família será uma casa aonde haverá pão e haverá água, para que quando os famintos chegarem, e os famintos estão espalhados na terra, os famintos estão nos grandes arranha-céus e nas palafitas das grandes cidades, os famintos estão nos ribeirinhos ou nos grandes centros, os famintos estão nas casas, nos hotéis, nos grandes prédios, estão nas lojas, no trabalho, estão nas ruas, estão nas esquinas. Os famintos estão em todos os lugares. Os famintos estão famintos de soluções, estão famintos de soluções básicas para a sua vida, de coisas que não podem ser resolvidas com dinheiro, que não podem ser resolvidas com poder, que não podem ser resolvidas com nada, a não ser com a presença do Deus Todo-Poderoso. Porque esta geração é uma geração que vai experimentar os fins dos tempos. E o céu desta casa hoje está sendo aberto para que o pão chegue na vida dos padeiros da terra. E eu quero declarar na sua vida que o Senhor dará o pão que você precisa. Porque os famintos vão atrás de você. E os sedentos vão atrás de você. Porque Ele enviará uma fome sobre esta terra. Quando nós entendemos isso, nós saberemos quem nós servimos. Por isso, uma coisa que eu quero dizer a você, que tem pão e tem água para dar aos famintos, aos sedentos, haverá uma mudança no seu vocabulário, haverá uma mudança no seu comportamento, haverá uma mudança na sua maneira de agir, haverá uma mudança na sua casa, no seu casamento, haverá uma mudança na sua pessoa, haverá uma mudança nas suas finanças, haverá mudanças em áreas estratégicas da sua vida, para que o pão seja liberado aos famintos. Porque você não vai poder dar algo que você não tem. Você não pode dar algo que você não tem. Porque se alguém vir até você e você não tem, sabe o que você vai dizer?
Vá procurar outro. E Deus está dizendo a você, não é para procurar outro, é para procurar você, esta casa, este lugar. Por isso eu abençoo os GAs desta casa, eu abençoo as redes dessa casa, eu abençoo os ministros dessa casa, para que eles carreguem o pão e a água. Porque se assim for, nós abriremos um leque sobrenatural nesta casa. E eu quero dizer que há operadores do sobrenatural essa noite nesse lugar. Assim como foi com Eliseu, eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai pegar você e vai usar você para trazer cura, libertação e transformação. Assim como foi com o apóstolo Paulo, assim como foi com Jesus, a unção não muda, a unção não muda, a palavra não muda, o decreto não muda, a manifestação não muda, o Senhor é Deus. Agora há um porém, é certeza que vai haver esses dias. Assim como você respira e assim como a palma dos seus pés estão no chão sólido, chegará o dia desse movimento de Deus na terra. Chegará o dia em que o Senhor trará essa fome. E a porta desta casa estará aberta para receber os famintos. E não importa se esses famintos têm cabelo grande, cabelo curto, se eles estão tatuados, se eles são vermelhos, se eles são brancos, não importa, importa que eles aqui encontrarão pão para se alimentar, eles encontrarão água para beber, porque essa é a promessa de Deus. As pessoas ouvirão, mas como elas ouvirão se não há preparados para falar? Por isso o Senhor manda dizer a você esta noite: para de colocar obstáculos, para de colocar palavras na sua vida, para de cair na armadilha da incapacidade. Toda a armadilha da incapacidade te gerou medo. Medo de ir, medo de falar, medo de se posicionar, medo de falar, medo de fazer milagres, medo de declarar, medo de fazer coisas. Para com isso, em nome de Jesus, essa noite, toda a armadilha que você caiu, da incapacidade, será tirada da sua vida, em nome de Jesus. Porque a incapacidade tem um antônimo, a capacidade. Você é capaz. Você é capaz de fazer o que Deus quer que você faça. Mas só vai fazer se você quiser. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Por isso que eu digo que nem tudo que aqui deste altar é revelado é para todos. Porque todos às vezes me olham, ouvem e não estão vibrando, não estão dando a resposta que o Espírito espera. Porque o Espírito espera uma resposta da igreja. Porque a igreja precisa se preparar. A parábola das 10 virgens fala sobre isso. Eu não sei se você é uma noiva, e não cabe a mim julgar, se tem óleo suficiente para suportar a jornada da madrugada. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que os amigos do noivo estão anunciando a sua chegada. E aqueles que não estão atentos a isso, poderão estar fazer parte de todo agrupamento delas, mas simplesmente não entrarão. Não é porque não são crentes, é porque não tem óleo suficiente. E óleo suficiente, irmãos, você não vai comprar em lugar nenhum. Nesse caso, o óleo que você precisa está na presença do Altíssimo. O óleo que você precisa está na grandeza de Deus. Por isso é tempo de corresponder ao Espírito Santo. Por isso é tempo de falar ao Espírito Santo: eis-me aqui, usa-me, transforma-me.
Faz da minha vida um instrumento para muitas vidas. Faz de mim um instrumento para o canceroso. Faz de mim um instrumento para o aidético. Faz de mim um instrumento para o depressivo. Faz de mim um instrumento para o ansioso. Faz de mim um instrumento para aquele que está desesperançado. Faz de mim um instrumento na minha geração. Porque quando houver fome e sede, eles ouvirão de mim a palavra que traz pão e traz água. Mas isso é uma decisão sua. Meu papel é orientá-lo. O seu papel é obedecer. Mas se não quiser, problema seu. Mas lembre-se, se o Espírito fala, se o Espírito está falando, quem tem ouvidos, ouça. Por isso nem todos estão entendendo o que eu estou falando. Porque alguns de nós estamos tão distanciados daquilo que Deus está querendo falar e dizer, que estão me olhando achando que eu estou ficando maluco. Sabe qual é o maior desafio de uma igreja no século 21? É uma igreja ser igreja. É uma igreja olhar para a igreja no Novo Testamento, neotestamentária, e ver o que aconteceu nela e estar preparado para o que vai acontecer nesta, tão maior quanto aquilo que aconteceu nela lá atrás. Porque o que aconteceu lá atrás não será igual ao que vai acontecer agora nesses últimos dias. Porque nesses últimos dias, a Bíblia diz que, em Joel, que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre um terço da carne, não é sobre 120 pessoas no templo, é sobre toda a carne. E aqueles que estão preparados para isso saberão como usar isso. Porque isso não será uma ferramenta de troca, isso será uma ferramenta de bênção. E eu quero decretar hoje sobre a tua vida, nesta casa hoje, você terá unção geracional, uma unção que vai gerenciar, uma unção que vai fazer uma gestão de um povo que Deus vai trazer neste lugar. De um povo que Deus vai fazer entrar por essas portas, porque existe muita gente com fome. Existe muita gente com fome. No seu trabalho, nas suas redes sociais, em todos os lugares que você está, existe muita gente com fome. Muita gente com sede. E seja um instrumento. Jesus vai ao poço. Encontra uma mulher que está pegando água. E aquela mulher, achando-se incapaz de estar perto dele por causa dos seus pecados, ele disse a ela: se você crer, sairá de dentro de você águas vivas. Eu profetizo essa noite na sua vida, esse tempo poderoso que chegou sobre a sua casa, sobre a tua família. Eu profetizo que na sua casa haverá rios de águas vivas. Eu profetizo que na sua vida haverá rios de águas vivas. O pão que desceu do céu, eu profetizo tudo isso na sua vida, para que haja uma metamorfose da sua história.